Olá, você que me segue no canal Jailson Santos, seja bem-vindo a mais um estudo do Guia do Estudo, ouvindo a voz de Deus, tá bom? É um prazer estar com você, espero que tenha gostado do primeiro conteúdo e espero também que você goste desse, porque hoje nós vamos falar sobre a criação divina, a beleza da criação de Deus, tá bom? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, se você gostar do vídeo, não esqueça também, com humildade, de se inscrever para assim ajudar o nosso canal, beleza? Vamos lá então para o estudo, E a primeira pergunta. Mas antes de perguntarmos, você entende a respeito da criação de Deus? Você já ouviu falar sobre a criação de Deus de acordo com Gênesis, lá no capítulo 1? Se não, deixa aí no comentário. Se sim, deixa também no comentário. Nós sabemos que a beleza da criação de Deus, ela expressa muitas coisas. Entre elas, o funcionamento do corpo humano, não é verdade? Mas quando nós olhamos também para a natureza, para os astros também, percebemos ali que nada pode ser criado do nada, como alguns cientistas dizem, porque não tem como, não tem lógica nenhuma algo ser criado do nada. Assim seria também a humanidade, não poderia algo ser criado do nada, E é por isso que a beleza da criação de Deus, ela expressa muitas coisas e ele é bela. Ela é bela. E é por isso, como Deus também é belo, ele fez também conforme a sua imagem e semelhança. Hoje nós vamos aprender sobre essa beleza da criação de Deus. Tudo isso surgiu por mero acaso, será? De maneira nenhuma. Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos nesse estudo, E aí veremos como Deus formou a Terra, Como era a Terra antes de ser criada. E eu convido você a abrir ou pegar aí a sua Bíblia, estudarmos juntos, tá bom? Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, lá no capítulo 1 e o versículo 2. Veja o que diz aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, A terra, porém, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, não existia nada, simplesmente nada. Porém, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, para a gente entender melhor como era a terra antes de ser formada, ela era sem forma e vazia. Compare com isso, na resposta. A terra era sem forma e vazia. Coloca aí na sua primeira pergunta, tá bom? Para a segunda pergunta, como foi formado o universo? Você tem uma noção de como foi formado o universo de acordo com a Bíblia? Se não, você vai saber agora desse estudo também, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 e também os Salmos 33, você vai falar a respeito de como era e como foi formado o universo, tá bom? Que diz... Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Então, por isso que tudo foi formado de acordo com a palavra de Deus, a voz de Deus. Deus falou e tudo se fez, De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lá em Salmos 33, versículos 6 e 9, também fala: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo foi formado simplesmente pela vontade, mas também pela palavra de Deus. Tá bom? Deus falou e tudo se fez. Então, resposta: mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ao mar e tudo que nele há, de acordo com Êxodo 20, versículo 11. Tá bom? Então, essa é a resposta para a segunda pergunta. Se caso tenha alguma dúvida, deixe lá no comentário, tá bom? Estarei aqui à disposição para responder. Vamos lá então para a terceira pergunta. Quem participou do ato da criação? Muitas pessoas têm dúvida em relação à criação de Deus, Principalmente, quem é que estava lá? Quem estava lá com Deus na criação? E há muitas palavras, que falam a respeito do plural. Quem estava, como estava, E quem poderia estar participando? Quem participou do ato da criação? Voltamos então para Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2 também. Vamos lá então, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? No princípio, lá em João, no capítulo 1, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, quem era o Verbo ali? Quem estava com Deus na criação? O próprio Jesus. Se no capítulo 1 nós vemos também, no versículo 2, que o Espírito de Deus estava lá também, o próprio Filho também estava na criação, ou seja, a Trindade também estava, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá então para a resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. Por isso que João escreve lá no capítulo 1 de João também, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? O próprio Cristo, ele é o Verbo da vida, ele é o Criador também, tá bom? E quando Jesus fala bem da criação, a gente vai ver isso daqui a pouquinho a respeito da criação do homem e também da mulher. Ele vai falar um pouco sobre a sua passagem lá, né? Como foi o processo diário da criação, o que Deus fez a cada dia. Vamos seguir a ordem cronológica aqui da criação, né? Sabemos que Deus fez a Terra em 6 dias, né? O universo em 6 dias. Então, vamos entender um pouco sobre a criação de Deus aqui na Terra também, cronologicamente. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, de acordo com Gênesis, também no capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 2 também. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus. E haja luz, e houve luz. E aí veremos também o cronograma, né, do primeiro dia. No primeiro dia fez a luz e separou o dia da noite. Quando Deus fala assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, deixa eu dar um indício aqui para você. Que Deus também formou o dia a partir do pôr do sol. Quando ele fala assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, então ele começava a criação ali a partir, né, do pôr do sol de cada dia, entendeu? Quando dava ali mais ou menos 6 da tarde, 5:30 da tarde, quando o sol estava se pondo, ele começava mais uma fase da criação diária. E quando se trata assim da noite, a noite é a parte escura do dia, na verdade, né? Tarde e manhã, e ali ele encerrava mais uma vez o ciclo até o pôr do sol do outro dia, tá bom? Era assim que se dava a criação de Deus. Não quando o sol nascia, né? Ali pela manhã, às 5 horas da manhã, né? 4:30, não quando o sol nascia. Ele era da tarde e manhã até o outro ciclo da tarde, tá bom? E ali encerrava a criação de Deus. E vemos aqui que no primeiro dia ele fez a luz e separou o dia da noite, né? E no segundo dia ele criou os firmamentos e separou as águas, né? No terceiro dia ele separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia criou os peixes, os animais marinhos e as aves. E no sexto dia criou os animais, o homem e a mulher. E ao sétimo dia, ele descansou e abençoou e santificou o sétimo dia, que é o sábado, né? Então vimos aí a resposta da cronologia do dia, né, da criação de Deus. Caso tenha alguma dúvida, comente lá. A palavra hebraica para o dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal, tá bom? Aquilo que eu estava explicando para você. Qual é a posição do ser humano na criação divina? Deus tem ali formado o homem e a mulher, né? Mas qual era a posição do homem em relação à criação de Deus? Vamos lá então. Também disse Deus, façamos. Lembra que eu falei sobre Jesus na criação de Deus? Aqui nós temos um plural, né? Quando ele diz assim, façamos. Se fosse somente Deus, ele dizer, farei, né, o homem conforme a minha imagem. Aqui está no plural, como se tivesse Jesus, Deus e o Espírito Santo lá, tá bom? Então ele diz, façamos o homem a nossa. Se fosse somente Deus, ele dizia assim, farei o homem a minha imagem,
mas como diz aqui no plural, a nossa imagem. Então quer dizer que tinha ali mais ou menos mais de uma pessoa, tá bom? Imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Então, essa era a função de Adão, né? Quantos metros tinha Adão? Adão era bastante alto, tinha aproximadamente uma altura aí de quase 4 metros de altura, né? O homem natural, ele tem mais ou menos, a maioria, 1,80 m, 1,75 m, né? E Adão era bastante alto, era da altura de anjos, né? Como diz a palavra de Deus. Então, assim, quando Deus formou o homem do pó da terra, né? Ele também formou o homem para ser alguém que pudesse cuidar do que é dele, cultivar a terra, cuidar da terra. E o homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão, coroando a obra da criação. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus ele formou o homem segundo o seu caráter, segundo o seu amor, segundo a sua beleza. Então ele formou o homem conforme a imagem dele. Olha a importância da criação de Deus, né? Olha a importância que Deus nos dá hoje, para mim e para você, em sermos a maior beleza da criação dele, conforme a imagem dele, a imagem e semelhança dele. Não somente em aparência física, mas em forma também de caráter, né? Olha a importância da criação de Deus, como é belo falar do amor de Deus na criação dele. Isso é maravilhoso para mim e para você, né? Que você possa dar resposta a Deus por isso. Diferentemente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano ele foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus, assim como eu e você somos especiais para Deus. Deus ele quer de mim e de você alguém que possa dizer para outras pessoas: eu sou a imagem dele. Eu fui criado por Deus. Você foi criado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos lá então. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Qual foi o primeiro presente que Adão e Eva recebeu do Senhor? Gênesis 2, versículo 8, né? Vamos lá então para Gênesis no capítulo 2, no versículo 8. Diz assim, acompanha aí comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, o presente de Deus para Adão e Eva, de acordo com a resposta aqui, é o jardim do Éden. É um presente maravilhoso que Deus deu para o casal, né? Cuidar, cultivar, guardar, por nomes ali nos animais. Olha que beleza, né? Deus deu essa função também para eles. Eles receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim e eles deveriam cultivar e guardar o jardim de Deus. Sétima pergunta: sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no jardim? Teria uma condição para viver eternamente? Antes de responder essa pergunta, queria dizer para você: há uma condição hoje para mim e para você entrar no céu? Sim ou não? Escreva aí no comentário. Há uma condição? Se há, e qual é essa condição? Fique com você a pergunta. Nós vamos responder aqui também em Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus deu uma ordem, né, para eles viver no jardim livremente. Livremente eles podiam passear, eles poderiam comer qualquer fruto, porém Deus colocou uma ordem de que do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam nem tocar nem comer do seu fruto. Essa era a condição para eles se manterem no jardim. E volto para a pergunta: qual é a condição hoje para eu e você entrar no céu? Será que Deus não requer de nós mais obediência, mais atenção a Ele, mais companheirismo com Ele, mais fiel a Ele, mais ouvir a sua voz, assim como Adão tinha que ouvir a voz de Deus? Hoje Deus ele quer também nos salvar.
Ele quer nos dar o jardim do Éden lá no céu e ali viver a eternidade com Ele. E é por isso que nós temos algumas condições também para entrar no céu, mas esse é um assunto para outro estudo. É por isso que você não pode sair daqui desse canal, se inscreva e receba lá as notificações, tá bom? Estaremos aí postando vídeos semanalmente. Então, qual era a condição? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarreteria nas suas consequências, né? Ou seja, duas consequências. Primeiro, deixar o jardim e ficar sujeito à morte. Ser expulso do jardim do Éden e também morrer. Porque quando Deus ele fez o homem e a mulher, irmãos, ele fez o homem para ser eterno, seres eternos. Os animais, os seres que ele criou, é para ser eterno. Assim também como o homem e a mulher eram seres eternos. Mas por conta do pecado, a gente vai entender isso no próximo estudo, né? E por isso o homem, ele não poderia pecar. Ele não poderia desobedecer a Deus, porque pecar é desobediência a Deus. E o homem ele desobedeceu a Deus. Nós sabemos do relato da história bíblica que ele desobedeceu a Deus e perdeu o jardim do Éden. E com tudo isso, o homem que era eterno, assim como Deus ele é eterno, ele passou por conta do pecado a morrer. E é por isso que hoje as pessoas morrem, as pessoas sofrem, as pessoas choram, as pessoas ficam tristes, desanimadas, né, sem sentido nenhum de vida por conta do pecado mesmo. Mas Deus ele dá uma condição para mim e para você, e hoje é ouvir a sua voz, dar ouvidos à voz de Deus, né? E é por isso que nós estamos estudando esse guia tão importante, que é o Ouvindo a Voz de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus hoje, agora, né? E aprender mais sobre o amor e a vontade e misericórdia de Deus para a sua vida, tá bom? E para a gente encerrar, Deus hoje ele nos dá uma orientação, né? Mas antes queríamos recapitular essa lição com você. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação de Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva, eles deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas estão perdendo o céu por conta da desobediência, né, que elas estão tendo com Deus. Por isso que a gente não pode ser assim. Temos que andar em obediência com Deus para não perder o céu. Que Deus possa estar abençoando a sua vida hoje, né? Eu quero convidar você a fazer esse compromisso de fé de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração, de acordo com o que você entendeu desse estudo, mas primeiramente, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que você compreendeu. E eu oro a você para que você firme esse compromisso, esses laços, né? Enraizar em Deus para que você possa conseguir vencer as batalhas do dia a dia. Eu quero convidar você a fazer esse compromisso de fé. É do teu desejo aceitar que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Se sim, diga amém, né? Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais. Se você crê que Deus fez os céus e a terra em 6 dias literais, diga amém, porque isso está na palavra dele. Quero conhecer mais a respeito de Deus? Sim, diga amém. Eu quero conhecer, e você não pode sair desse canal de maneira nenhuma. Fique lá, ative lá o sininho da notificação, certo? Aquele sininho pequenininho que fica do lado ali do se inscreva, certo? Então você irá receber mais conhecimento a respeito desse estudo e também da criação de Deus, tá bom? Quero convidar você a orar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, por ter nos criado, por ter nos formado. Entendemos, Senhor Deus, que o Senhor fez para sermos belas criações ao Senhor, e queremos ser, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, que o Senhor possa estar nos livrando de todo mal, a quem entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus na sua vida e da sua família. E espero você no próximo estudo. Até lá!